Um abraço, torcedor. Começa aqui na TV Estrada Real, 10 em bola. E hoje, muita informação, essas manchetes, né? O Cruzeiro perdeu de 2-1 na Libertadores da América. O Galo, né, venceu 1-0 na Libertadores da América. E vamos ter aí o clássico nesse final de semana, Atlético e Cruzeiro, jogo no Independência, com única torcida, a torcida do Clube Atlético Mineiro. E hoje, aqui na bancada, eu recebo a visita do Johnny Fábio, né, que é desportista e trabalha aí, né, nos bastidores, né, do futebol de Barbacena, nos especializados da Liga de Esporte de Barbacena. Ele vai nos contar aí, né, a conquista da Sul-Americana, né, e teve a participação de equipes de Barbacena. E eu tenho o prazer e a satisfação de cumprimentar. Boa noite, Johnny. Boa noite, Beto Santos. É felicidade poder estar mais uma vez aqui no 10 em Bola, nesse programa que está realmente bombando aí na nossa região, que é muito importante, né, pela credibilidade. E você estiver lá em Barretos, né, no estado de São Paulo, conta pra gente. Estivemos em Barretos em janeiro, né, numa competição lá, onde teve 36 mil atletas, né, de toda a América do Sul, mais o país convidado, que era o México, e foi muito importante, teve lá 20 modalidades, e conseguimos pelo menos uma conquista, né, não pelo menos, né, porque é uma conquista de título sul-americano internacional muito importante, na modalidade de tri-life, né, onde entra o atletismo, de montanhismo, e o mountain bike e a natação. Mountain bike, atletismo e natação. E teve representante de Barbacena? Teve representante do Clube Colibri, conseguimos essa conquista lá que foi muito importante, com essa grande medalha aqui, né? Todos nós recebemos uma medalha, foi muito importante porque representar Barbacena, não só representar Barbacena, como representar o Brasil ali. Isso aí foi muito importante, né? A nossa cidade precisa disso, né? Nós somos apenas representantes da cidade, nós fazemos isso com carinho porque estamos levando o nome da cidade, que é muito importante, que é Barbacena. Ô, Johnny, também no futsal aí tem uma programação aí que pode acontecer em Barbacena. Beto, estamos, né, o futsal, que é um esporte muito importante, né, em todo o mundo, né, o Brasil é um celeiro de craques como o Falcão e vários títulos conquistados. E aqui em Barbacena temos muitos grandes jogadores, né, e estamos desenvolvendo esse projeto desde 2009, né, teremos um torneio amistoso aí, tá quase tudo acertado aí para nós fazer esse torneio amistoso, onde nós vamos revelar novos craques, né, e também selecionando alguns craques para podermos disputar campeonatos aí na região de São João del Rei, e também a Copa da Associação Mineira, onde nós fomos campeões por 2 vezes em 2012 e 13, 2011 e 12, e vamos, né, poder, quem sabe esse ano, conquistar o tricampeonato aí. Ô Johnny, arbitragem em Barbacena, né, tá dando aí, né, acho que está faltando tem que ir, né, a última que a Liga teve aí o curso de arbitragem, né? Me parece que tinha 30 e poucos árbitros, mas não estão atuando, esses últimos árbitros que fizeram aí o curso. Está faltando árbitro em Barbacena, né? Com certeza, né, Beto? O último curso, né, que foi 30 e poucos membros que estavam ali fazendo aquele curso, que foi importante, né, que a Liga de Esporte Barbacena fez esse evento, e hoje só está eu, Paulo Rogério e Rosenil, que sobrou daquela turma, né? Isso aí realmente foi um pouco triste, porque poderíamos tinha muitos árbitros de qualidade, né, como o Ronaldo lá de Esteio do Mel, poderia estar atuando, mas infelizmente está afastado da Liga, e isso vem fazendo realmente muita falta. Hoje nós temos a Associação de Árbitros, né, que é composto mais ou menos de uns 20 e poucos árbitros só. E tem que atender a região toda, né? Tem que atender a região toda, né? Isso é uma coisa que vários campeonatos, em Andrelândia, São João, em Lafayette, então vários lugares, né? A associação tem atendido Esteio do Melo, né? E a Liga tem os seus árbitros lá, que temos alguns árbitros, né, também de boa qualidade, mais ou menos 15 árbitros estão atuando na Liga de Esporte de Barbacena. Mas são poucos, né? São poucos, e a demanda é muito grande, e a Liga tem os seus campeonatos, né? Aí tem que dar prioridade aos campeonatos da Liga. E agora também vai começar os campeonatos, né? Nas cidades circunvizinhas, né? Só que tem o seguinte, que nós temos que dar prioridade à Liga de Esporte de Barbacena. Quem é árbitro da Liga de Esporte de Barbacena? Da associação, não. Você tem que atender fora também, aonde eles acharem melhor, porque é uma entidade independente. Agora, os árbitros da Liga têm que... A prioridade são as partidas e as competições da Liga. Ô Johnny, muito obrigado pela sua participação aqui. E sempre que tiver informação, é um prazer aqui você participar aqui do 10 em Bola. Muito obrigado, Beto Santos, obrigado pela oportunidade. Tudo de bom que esse programa, com certeza, vai crescer mais e mais, pelo bem do esporte, da nossa região, que realmente está precisando cada dia mais crescer, e vai crescer com certeza, Beto. Um abraço. Então daqui a pouquinho a gente volta, né, com a segunda
etapa do programa 10 em Bola. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDes tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão esporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDes, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDes, sua solução em telecomunicações. Essa é a Fazenda do Registro Velho, uma construção do século XVIII considerada a mais antiga do Caminho Novo da Estrada Real. É uma pena ver uma construção tão antiga e importante para a história sendo destruída pela ação do tempo. Depois de inúmeras tentativas do IPHAN para proteger esse patrimônio, foram lançadas algumas hipóteses do porquê nada funcionou. Uma das hipóteses é de que a rainha Maria, a Louca, teria lançado uma praga, já que essa casa pertenceu a um dos inconfidentes. As terras dessa fazenda abrigaram o primeiro cemitério de moradores brancos de Barbacena. Na época já haviam índios morando aqui. E a outra hipótese é de que esses mortos se revoltaram. Segundo os historiadores, esta propriedade desempenhou um papel importante na Revolução Liberal, de 1842, quando o grupo de Teófilo Otoni saiu para enfrentar as tropas de Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias. O abandono da Fazenda do Registro deixará um buraco na nossa história. Voltamos a apresentar 10 em Bola e hoje, a segunda parte, nós temos um convidado especial que vai aí falar para o torcedor o que vai rolar em Barbacena e região neste final de semana. O Zé Luiz é da Liga do Esporte Barbacena, Relações Públicas e também cronista esportivo. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Beto Santos e amigos esportistas aí do programa Desembola. Mais uma vez aí com vocês, né? Passando o que vai acontecer em Barbacena e região. O campeonato da segunda divisão, promovidos aí pela Liga de Desporte Barbacena, em homenagem à senhora Maria Aparecida Leal de Andrada, carinhosamente conhecida como Cidinha, viúva do ilustre desportista Dr. José Bodeco. A quarta rodada acontece neste final de semana, no domingo, dia 16, com Barcelona enfrentando a equipe do Boa Vontade às 10 horas, lá no campo do Barcelona. E o Nacional enfrenta o Kojak às 10 horas, lá no campo do Santa Maria. O Sapefux estará enfrentando a equipe do Minas às 10 horas, também no campo do Minas.
E o Ponte Preta enfrenta a equipe do Ozanam às 10 horas lá no campo do Campestre. O Inter do Valentim enfrenta a equipe do Industrial às 12 horas lá no campo do Valentim Prenassi. E o Guanabara enfrenta o Internacional às 10 horas lá na localidade do Ponte do Cosme. O Arsenal estará enfrentando a equipe do Vila Real às 10h30 no campo do Santa Efigênia. O Azulão estará enfrentando a equipe do Nova Suíça às 10 horas lá na localidade de Pinheiro Grosso. E falando agora sobre a Copa Barbacena de Futebol 2014, a 4ª rodada também acontece neste final de semana, no domingo, dia 16. Nós teremos aí o Ipiranga enfrentando a equipe do Ajax às 10 horas, lá no campo do Ipiranga. O Olaria enfrenta o Novo Horizontino às 10 horas no campo do Olaria. Nós teremos também o Casa Verde enfrentando a equipe do Aliança às 10 horas no campo do Valentim Prenassi. O Real Sapé estará enfrentando a equipe do Renovação às 12 horas lá no campo do Ipiranga. O Mamonas enfrenta a equipe do IFA às 10 horas lá no campo do Minas. O Mila estará enfrentando a equipe do União às 10 horas na Bamboneira, famoso campo do tiro, né? E falando agora sobre o campeonatos Master, Quarentão José Fernandes, 50, promovidos aí pela Liga de Desporto Barbacena, a 2ª rodada acontece neste final de semana, com 3 jogos no sábado, dia 15. O primeiro, o Olympique enfrentando a equipe do Carandaí às 14h30, lá na sede campestre do Olympique. O Andaraí enfrentando a equipe do 7 de setembro às 16h30, lá no estádio Walter Antunes, o campo do Andaraí. O RHZ enfrentando a equipe aí do Capela Nova às 16 horas, lá no estádio Zezeca Moreira, lá em Capela Nova. E no domingo, dia 16, às 9h30, a equipe do CFC estará enfrentando a equipe do Esparta, lá no campo da Pedreira, na cidade de Antônio Carlos. E a Copa Cinquentão Manuel Delvox Castano, promovidos também pela Liga de Desporto Barbacena, acontece neste final de semana, no sábado, dia 15, com a primeira rodada entre Olympique e Santo Antônio, às 16h30, lá na sede campestre do Olympique. O Vila do Carmo estará enfrentando a equipe do Benfica às 16 horas no campo do Galego. E também o América estará enfrentando a equipe do Andaraí às 14h30, lá no estádio Walter Antunes, no campo do Andaraí. E vem aí a primeira Copa Cala a Boca Bar de futebol, a primeira rodada já prevista aí para ter o seu início em março, né? E amistosos aí do final de semana, no domingo dia 16, lá no campo da Marquês de Maricá. Nós teremos às 10 horas Arsenal e Santa Fé. Já estando aí, já esquentando as turbinas para a Copa Cala a Boca Bar. E na Parquelândia, sede campestre do Andaraí, às 10 horas, teremos lá a Andaraí enfrentando a equipe do Esparta. E o Clube Colibri participará do torneio de atletismo lá em São Paulo, neste final de semana, no domingo, dia 16. E o campeonato Pan-Americano de Mountain Bike vai ser realizado no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, em Barbacena, entre os dias 26 a 30 de março, reunindo aí cerca de 1.500 atletas e mais de 30 mil espectadores que durante a competição, né, estarão durante a competição, valendo pontos classificatórios para os pretendentes nas Olimpíadas de 2016. A organização vai ficar por conta aí da Confederação Brasileira de Ciclismo e a União Internacional de Ciclismo. Zé Luiz, eu também recebi, né, da Secretaria de Esporte de Barbacena, e inclusive nós vamos fazer uma matéria na próxima semana, também já aí o cronograma da Secretaria de Esportes de Barbacena, né? Aí o apoio nos especializados. Vamos ter muitas novidades e Barbacena vai ficar aí movimentando em todas as modalidades. É uma coisa impressionante. Impressionante. Está vindo aí o campeonato na categoria feminino. Olha que bacana para Barbacena e para toda a região. E lembrando a todos que todos os campeonatos que a Liga vem promovendo, todos eles em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbacena, Belo Santos. Tá, Zé Luiz. Obrigado pela sua participação aqui no 10 em Bola.
Ok, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e até no nosso próximo encontro, né? Um abraço, valeu. Então tá aí, torcedor. Participação de Zé Luiz. Daqui a pouquinho a bancada 10 em bola. Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Rosas, internet, rosas, internet, credibilidade, disponibilidade e velocidade. E aí, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos. Se ligue, ligue já. Rosas, internet. Voltamos a apresentar 10 em bola. E agora, bancada 10 em bola. E hoje satisfeito, né? Vibrando, Juninho doente. Boa noite, Juninho. Boa noite, Beto. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal da Rede Real. Assim? Olha, você tá doido? Aí, ó, bandeirinha nova. Aí, que show. Sem mais 9 integrantes da bancada. Eu tô alegre pelo meu time na terça-feira, né? Que pegou o Zamora lá e não quis tomar conhecimento aonde estava, só ganhou de 1-0, fez o placar magro, mas trouxe os 3 pontos. Mas teve São Vito também. Teve São Vito, mas em compensação lá, o São Fábio, mão de alface, para variar ontem, já deu um show. Agora eu vou saber do Bruno. Pensei que você não vinha hoje. Não, eu não deixo de vir de maneira nenhuma por causa disso. Essas são coisas que acontecem, né? Eu falei isso no último programa, que poderia acontecer isso. Mas, de qualquer maneira, o Beto, o Juninho, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que, hoje, o nosso destaque não pode ser para isso, para derrota, porque isso ficou pequeno diante do que aconteceu ontem naquele jogo. Realmente. Né? Ficou pequena, a derrota é a menor coisa que nós podemos discutir hoje. Ontem foi uma palhaçada, foi ridículo, tem que ter uma punição exemplar, um verdadeiro absurdo que fizeram, que aquela torcida fez com o Cidadão, com o Tinga. Eu queria, se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas. É um absurdo que foi feito ali. Esse negócio tem que acabar, nós temos que dar um exemplo que saia daqui, que saia da nossa região aqui, que saia de Barbacena, de Lafayette, de Ouro Branco, de toda a nossa região, que a gente consiga sair e falar para esse Brasil, para esse mundo. Tem que acabar com isso, tem que acabar com o racismo, tem que acabar com isso. Nós temos essa discussão que está aí, o Bom Senso Futebol Clube, que a partir de uma fala nossa aqui, que abrace isso, faça um minuto de silêncio, né? Contra essa palhaçada, contra o racismo, isso tem que acabar, tem que ter punição exemplar, tem que acabar. Nós não podemos aceitar isso. Se a gente for olhar a história do futebol brasileiro, né, eu não sou vascaíno, né, o nosso amigo Milton, que é flamenguista aqui, pode, né, falar alguma coisa, mas o Vasco tem uma história sensacional. Né? O Vasco fez uma história no Brasil contra o racismo. O Vasco foi campeão em 1923. Vocês me desculpem que eu estou falando muito hoje, mas eu realmente estou chateado, estou revoltado, não dormi essa noite de raiva daquela manifestação. E o Vasco, então, foi convidado a participar dessa outra liga desde que modificasse. Eles criaram alguma coisa muito complicada. Desde que modificasse, que não aceitasse algumas pessoas no time, o Vasco deixou de disputar aquela liga, continuou na liga anterior, foi campeão da Liga de 1924, né, da Liga que ele continuou, não aceitou participar daquela palhaçada e deu um exemplo desde aquela época contra o racismo no futebol. Então acho que nós temos que dar um exemplo realmente, lançar essa campanha, lançar uma campanha aqui no 10 em Bola, Beto, para o Bom Senso Futebol Clube realmente sair aí, fazer um minuto de silêncio e como falou o Tinga ontem. Como falou o Tinga. Eu queria, se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos
todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. E ontem, Bruno, aconteceu também, a Conmebol tem que tomar providência, o Cruzeiro não tinha água no vestiário, né? Sem luz no dia anterior. Eles fizeram uma placa grande na entrada do vestiário aqui, 3.100 de altitude, tudo para intimidar a equipe do Cruzeiro. E fez essa palhaçada aí. Roberto, inclusive ontem nas redes sociais, né, que eu acompanho muito a rede social, eu estava vendo que a própria torcida do Atlético, aquelas páginas que eu acompanho do Atlético, né, Bruno, que eu acho assim, apesar da gente aqui brincar muito aqui na torcida, a gente é uma pessoa de sã consciência, né? As páginas do Atlético ontem, todas estavam dando apoio ao Tinga, ao jogador Tinga, e criticando a atitude dos peruanos, sabendo que nós somos todos mestiços, a nossa origem é negra, nós somos negros também, entendeu? E eu acho isso um preconceito chulo, é uma palavra a ser usada, chulo. O que a torcida do Peru fez ontem não tem explicação, é jogar com os portões fechados as próximas partidas do Real. Eu acho que é o mínimo que tinha que ser feito para mostrar para o torcedor o que é um racismo. E outro detalhe, o Bruno Juninho, né? O Tinga é um dos jogadores mais queridos do futebol brasileiro. Ele deixou um legado lá no Rio Grande do Sul, onde que ele passou. Exatamente. Né? E hoje ele é um dos jogadores queridos, mais querido lá no Cruzeiro, tem um relacionamento, né? Bacana. É um jogador que aceita, né? Contribuir para o time, isso é importante, né? Então é uma coisa lamentável que aconteceu. Mas isso aí vai servir de exemplo e vai dar... A FIFA já está muito rigorosa com isso. Agora vamos ver se a Conmebol... Não, tem que ser exemplar, Beto. Tem que ser exemplar. Nenhuma nação do mundo pode, nenhum time do mundo pode fazer isso. A FIFA realmente tinha que ser exemplar. A Conmebol tem que ser exemplar. No futuro, um país que passa por uma situação dessa tinha que ser expurgado, excluído do futebol mesmo durante alguns anos, para que essa coisa realmente acabe. É um absurdo. O que eu acho é o seguinte, a partir daqui... Hoje, a gente, inclusive, Juninho, usando as redes sociais, você que gosta muito de usar a rede social, saiu um trabalho nesse sentido, falando isso. É uma campanha para que o bom senso aí entre no futebol. É 1 minuto de silêncio e um grito a partir daí contra o racismo, um grito, né? Porque, é lógico, não se pode... O minuto de silêncio como uma questão simbólica, mas não se pode silenciar. Tem que ser um grito buscando o que realmente o Tinga falou. Vamos acabar com esse preconceito. O grande campeonato, a grande conquista vai ser quando o futebol, quando o mundo não tiver mais preconceitos, não tiver mais racismo. E a gente tem que ver um negócio também. Aconteceu há pouco tempo também com o Balotelli, né? Você viu? O Balotelli saiu chorando de campo e ele falando, o que eu ajudo o povo, ele tinha tem ONG, que ajuda o povo para ser tratado daquele jeito. Isso aí não existe. Isso aí é uma vergonha mundial. Eu não vou falar nacional, que isso aí já foi no Peru, então já não é no Brasil. Eu vou falar que isso é uma vergonha mundial. E o Balotelli também foi fora. E como o Tinga falou ontem, que o Tinga foi um ídolo na Alemanha, nunca teve problema na Alemanha nesse sentido, né? E isso que foi realmente a primeira vez que ele passa por uma situação dessa, e é ridículo, tem que ser punido. E acho que tem que sair daí, vamos trabalhar nisso, criar uma campanha realmente nas redes, vamos divulgar isso. Até nós aqui mesmo, né? Exatamente. Até nós aqui no A partir daqui, uma campanha muito nesse sentido. É um grito mesmo contra o racismo, vamos fazer um grande trabalho. É 1 minuto de silêncio, acredito, e um grito contra o racismo. Acho que nós temos que fazer isso aí e vamos lá buscar o que o Tinga falou ontem. O grande campeonato vai ser acabar com essa palhaçada, com essa besteira que se chama racismo. Exatamente. Esse é o grande trabalho, a grande coisa que deve ser feita. A FIFA tem que fazer exemplarmente, a Conmebol tem que fazer exemplarmente, a CBF tem que cobrar atitudes sérias esse ano da Conmebol para que realmente seja punido exemplarmente, mesmo que tivesse que parar um campeonato. Nós estamos sofrendo confusões hoje no Campeonato Brasileiro por causa de uma besteira. Não, porque escalou um jogador errado. Que perto do que aconteceu ontem é uma situação ridícula, né? Uma gota no agora, é uma gota, exatamente, escalou um jogador errado. Então, tem que ser exemplar, a punição tem que ser exemplar. Hoje eu falo, a derrota ontem do Cruzeiro, ou seja o que for, é pequeno e importa pouco perante o que aconteceu ontem, né? Porque foram realmente muitos problemas, um problema ridículo, um campo ridículo, um gramado ridículo, né? Mas perto do que aconteceu, não dá vontade nem de discutir essa questão hoje, da questão da derrota e outros assuntos.
é um trabalho. Eu chamo todos vocês para a gente começar realmente, mesmo saindo, né, de uma televisão que é pequena, que é de interior, né, que comparado com outras, mas hoje podemos fazer um trabalho e já mandamos. E hoje o nosso abraço aqui, Beto, manda um abraço especial para o Tinga, um grande cidadão, um grande jogador, e que ele é muito maior do que todos aqueles palhaços que fizeram aquela coisa ridícula ontem no estádio. Ô Tinga, eu como atleticano aqui da bancada, entendeu? Participo aqui como o arquirrival de vocês, ó, te dou todo o meu apoio também, porque isso aí é uma palhaçada, tá? Tamo contigo aí, Tinga. Eu queria, se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. E ontem, outra notícia também, né, que o América voltou, venceu ontem. Milagre, hein, Beto? 1-0. Um golzinho de pênalti lá, sofrido. Mas um novo treinador estava na tribuna, né? Ainda não comandou o time, mas só a saída do treinador. Do Silas, né? Já, é interessante isso, né? Coitado do Silas. E jogou outro futebol, né? Futebol, uma coisa impressionante. Agora eu quero falar com você, ainda daqui a pouquinho, você trouxe um retrato aí antigo. Nossa, eu trouxe uma raridade aqui, Beto. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. É o time campeão mesmo, hein? Vamos ver, olha aí. Passa aí. O que é isso aí, Juninho? Olha só, Bruno. Isso aqui é uma foto de um dos melhores times do Atlético que teve no Brasil. Só não foi campeão porque o apito amigo não deixou. Olha lá. João Leite, Danival, Toninho Cerezo, Márcio Alves e Vantuir. Márcio Paulada. Serginho, Ângelo, Reinaldo, Paulo Isidoro. Olha, realmente, ó, Juninho, eu concordo com você que foi um grande time do Atlético. Lógico que nada se compara aos 3 maiores times da história do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro tem 3 grandes times que destacam em relação a qualquer outro. Que foi o Cruzeiro de Tostão, o Santos de Pelé, né, e o Botafogo do Garrincha. Depois nós temos alguns locais, um pouco para trás, aí nós temos um Flamengo, por exemplo, do Zico, que fica um pouco atrás desses 3 grandes times, e temos também o seu Atlético, que realmente foi um grande time na década de 70, na década de 80, deve estar lá pelo 37º lugar, mais ou menos, na colocação dos times aí brasileiros, mas uma coisa que é importante, Juninho, né, e que eu lembro muito bem, quem se lembra do o Campeonato Mineiro de 1977, né? E eu falo que o futebol interessante, futebol esse, eu não sei quantos anos você tinha nessa época. 1 ano. Né? Eu tinha já nessa época, eu estava com meus 12 anos, mas me lembro do campeonato de 77, quando o Atlético Mineiro era considerado um grande time, e foi para a final, né? Para variar, foi uma final mineira, Cruzeiro e Atlético. Né? O Beto deve se lembrar disso, Beto. E a final mineira e todo mundo já cantando vitória. O Atlético já ganhou, o Atlético é campeão, não sei o quê. E o Cruzeiro me coloca em campo um tal de Revétria, o uruguaio Revétria. Estava presente no Simplesmente, aqui, o Beto estava presente no Mineirão, e eu lá com a televisão ligada, que esses dias eu estava em São João del Rei, minha terra natal, para onde você vai daqui a pouco, né, Juninho? Atlético era o Ortiz. E o Ortiz, inclusive uma história ótima, né, o Ortiz? E o Revétria simplesmente fez 3 gols no Atlético, né? No segundo jogo, o Cruzeiro sagrou-se campeão mineiro de 1977, e o Ortiz tem uma história ótima, né? Que o Ortiz chegou a falar que o Cruzeiro jamais seria campeão, que é um goleiro muito figura do Atlético, cabelão comprido, um argentino, né? E não me lembro bem se foi exatamente nesse campeonato, né, Beto? Mas ele chegou a falar que se o Cruzeiro fosse campeão, ele cortava até o cabelo. Foi. Né? Não cumpriu, não. Não cumpriu. Não. E eu lembro que não sei que jogador do Cruzeiro saiu com a tesoura correndo atrás do Ortiz. O Ortiz desceu ali correndo. Mais de 1000 vestiários. Então, realmente, agora eu concordo com você. Foi um grande time do Atlético. Isso aí você vê o Atlético em 83. O melhor time realmente da história do Atlético. Eu acho que justiça seja feita, né? O Atlético realmente merecia. Eu brinco que foi realmente um absurdo que foi feito com o Atlético naquela época. A arbitragem foi realmente um absurdo. Vergonhoso, né? Foi vergonhoso. O apito amigo. Mas eu falo também, o maior seleção que eu já vi jogar até hoje, porque eu não vi a seleção de 70 jogar. A maior seleção brasileira que eu já vi jogar até hoje chama-se Seleção Brasileira de 1982. Aquela foi maravilhosa. Maravilhosa, fantástica. Eu falo que eu prefiro
o não título de 82 do que o título de 94. Porque realmente dava gosto de ver aquela seleção jogar. Né? E não foi campeã, né? Mas realmente dava gosto de ver. Nós estamos em cima da hora, mas agora vamos falar do clássico domingo. Atlético Cruzeiro, Independência, torcedor só do Galo, mas o Cruzeiro vem com o time, né? Que jogou ontem. Vai ser jogo numa torcida só, Beto? De novo? É, uma torcida só. Agora é questão de segurança, né? Então é só do Atlético e o Cruzeiro vai lá. E o que pode acontecer, Bruno? Eu não sei o que pode acontecer e hoje o que eu vou pedir mais uma vez... Olha a tramela, olha a tramela. Exatamente. Não, o que eu vou pedir mais uma vez é torcida do Cruzeiro, torcida do Atlético, times, os dois times, entrem em campo e façam 1 minuto de silêncio contra o racismo. Né? É o que eu peço a vocês e que seja um grande jogo. Hoje é unicamente o que eu peço. Gente, eu vou pedir isso também, lógico, né, contra o racismo, mas vamos lembrar um pouquinho aqui que a Tramela semana passada falou que o Cruzeiro ia dar um show. E eu ontem na rede social, para variar, né, vi uma cruzeirense falar assim: uai, estava esperando o tri, e a única tri que eu vi foi a tristeza do Cruzeiro em campo. Bom demais, gente. Mas é só assim, eu acho que a Libertadores pro Cruzeiro acaba na primeira fase, hein? Eu não vou... Vamos esperar muito, segunda-feira. Vamos ver o que dá. Esse time, o Real, ele teve nas quartas de finais. E o Atlético jogou, o Zamora que o Atlético jogou, tava 24 jogos invictos dentro de casa. Entendeu? E o Atlético foi lá e não tomou conhecimento disso. Ainda mais que a torcida lá apoia o Ronaldo. Bem, né? Não jogou bem, né? não, mas... Até teve pedido de desculpas do Tardelli, de tão bem que o Atlético jogou. O Tardelli foi pedir desculpas ao time. Eu vou lembrar do meu amigo da Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, meu filho. Então, domingo, o Atlético está com o time completo. Completo. O Tardelli, inclusive... Vamos aguardar segunda-feira. Vamos aguardar segunda. E o Tardelli falou que o time está se organizando. O Tardelli sabe que o time está com algumas falhas, mas está se organizando. Vamos lá, segunda-feira, e tomara a Deus que o Atlético fature mais um em cima do arquival, que segunda-feira tem mais cedo. Vou vir de Cristo aí! Vamos aguardar a segunda-feira. Mas... Eu queria que você falasse aí o e-mail para o torcedor. Nós continuamos, né, Alberto? Aí, ó. Continuamos aqui com o sorteio da camisa e o e-mail, né, é 10embola@gmail.com. Vamos lá, coloca lá Cruzeiro e para poder sortear a nossa camisa do Cruzeiro aqui. 10embola@gmail.com e Galo. Eu queria agora, para encerrar, os abraços hoje, né? Eu quero mandar um abraço para o Marcelo da Rivelli, que estará aqui com a gente, com a bancada 10 em Bola, cruzeirense, né? Para o Massinho, também o Carlinhos, que são atleticanos. Exatamente. Eu quero mandar um abraço pro meu primo, Rafael, que tá meio enfermo lá, mas atleticano. Aí, Rafa, Galo doido e Cruzeirinho ontem, ó. Nada. O seu abraço. Eu mando meu abraço também ao Marcelo, Beto, mas o meu abraço, como eu já falei hoje, é pro Tinga e para todos os jogadores de futebol brasileiro, todos esses seres humanos fantásticos que nós temos aí como jogadores de futebol. E como seres humanos, né? Todos os seres humanos. E realmente nós temos que lutar todos os dias contra essa palhaçada. E vamos então lutar e vamos fazer um grande trabalho nesse programa aqui para isso. E a gente volta segunda-feira, desse mesmo horário, aqui na TV Estrada Real. Um abraço, torcedor. Aqui começa a linha do Oeste, o lugar mais agradável de Barbacena para praticar esportes, inclusive o ciclismo. É um lugar procurado pelas pessoas, principalmente para a prática de exercícios, devido ao pouco movimento de carros e muita natureza. Oi, tudo bem?
Bom dia. Passeando pela linha? Uma pedalada, né? Quanto tempo vocês andam aqui? Já deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Desde criança, então, né? Criança, adolescência, começamos a pedalar aqui, aprendemos desde novo mesmo. O pai da gente trazia, a gente até fez amizade aqui também. E é com muita frequência que vocês andam de bicicleta aqui? Terça, quinta e sábado que a gente vem. A gente tenta manter esse ritmo, né? E dá pra aproveitar a linha, dá pra fazer muita aventura? Dá, a turma é animada. A gente sai pedalando aí, vai curtindo, vai aos poucos, não vai correndo muito. De vez em quando a gente corre um pouquinho, mas vai brincando aí na correria aí. Acompanhando o ritmo, uns caem, outros levantam. Diversão mesmo. Mas vai equipado, vai manter a segurança, pra não machucar muito, né? Já teve um tombo feio de sair daqui e ir pro hospital? Já, a galera já pronta bastante. A galera é bem capetinha. Cai nos buracos aí e nem vê. A linha do Oeste é uma herança da Estrada de Ferro do Oeste de Minas. E esse trecho ferroviário foi importante para a região. Era a união entre municípios mineiros e a corte. Durante o trajeto, encontramos placas marcando o caminho. Aqui já são 3.000 metros, 3 quilômetros. Oi, tudo bem? Boa tarde. Qual que é seu nome? Malu. Malu, você sempre anda de bicicleta na linha? Sempre ando de bicicleta na linha. Há muito tempo? Há muito tempo, há uns 10 anos. Praticar esporte é essa rotina, então? Não é a minha rotina, né? Atualmente eu estou de férias, eu estou aproveitando as férias para andar na linha do Oeste. Mas geralmente sábado, domingo, quando dá feriado, eu venho andar de bicicleta aqui na linha do Oeste. Muito bom, adoro. Acho que tem que conservar a linha. Conscientizar a população para não jogar lixo, para manter, sempre preservar. Acho muito importante. A gente viu também que tem família. Nós vimos mais pra frente muita gente. Então é sempre movimentada. É segura a linha do Oeste? É segura a linha do Oeste. Obrigada. Bom passeio. Inaugurada em 1881, a linha ligava Sítio, onde hoje é Antônio Carlos, na Estrada de Ferro Dom Pedro II, central do Brasil, e São João del Rei. Busca-se a revitalização do trecho pertencente a Barbacena. É fácil entender por que as pessoas gostam de passar por aqui. O contato com a natureza traz tranquilidade. Além de toda a beleza do caminho da linha do Oeste, a gente encontra a vida, a natureza. Por aqui a gente vê um monte de miquinho. Todas as árvores têm algum miquinho. E eles não têm medo. A gente está aqui filmando, gravando, conversando e eles chegam perto. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O senhor é morador daqui? Não, eu moro lá embaixo, aqui na colônia. O senhor está aqui caminhando, de passagem? Eu trabalho aqui na Retífica. Sim, o senhor passa por aqui todo dia então, a pé? Todo dia a pé fazendo caminhada. Aproveitando a natureza? Aproveitando a natureza. Isso aí, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Bom trabalho pro senhor. Obrigado. Cuidar da nossa história é agregar valor à nossa cultura. É com essa imagem da antiga estação de Campo Lide que a gente encerra o nosso passeio pela linha do Oeste.